Olá pessoal, tudo bem? As eleições na Venezuela estão escancarando de uma maneira muito evidente o quanto o país vizinho ao Brasil, cujo governante aliado do presidente brasileiro, está fraudando as eleições. Porém, não é a primeira vez que nós temos eleições na Venezuela que são questionadas em relação ao resultado oficial. Até porque a crise política que existe na Venezuela, bem como a consequente crise econômica, resultaram na emigração, na fuga de milhões de pessoas da Venezuela, inclusive muitas para o Brasil. Quando houve as eleições em 2013 ou mesmo em 2018 do Nicolás Maduro, houve muitas suspeitas em relação ao resultado eleitoral, de modo que a crise política se aprofunda na Venezuela em 2018-19, em especial quando nós temos a figura de Juan Guaidó autodeclarando ali que ele era o presidente da Venezuela, aprofundando de modo muito mais significativo ainda a crise política naquele país. Sem contar as imagens que nós víamos, né, de eventual perseguição em relação a opositores do regime de Nicolás Maduro ao longo desses anos. Mas nós temos algo muito diferente ocorrendo agora, pelo menos neste primeiro momento, que é uma crítica de modo bastante contundente dos países da América Latina como um todo, ou de pelo menos parte significativa. Ao longo da década de 2000, em especial ao longo da década de 2010, nós tínhamos vários governos na América Latina como um todo que eram governos mais à esquerda. Nós tínhamos, inclusive, o projeto do chamado Foro de São Paulo, que conseguiu fazer uma série de governantes na Argentina, no Brasil, na Bolívia, e mesmo ainda alguns governos que estavam sob a perspectiva do bolivarianismo, que é promovida pela própria Venezuela. É exemplo do governo na Bolívia ou mesmo na Argentina, e temos também o caso atual do Nicarágua. Então várias são as diferenças que existem entre os anos passados recentes e o que nós temos agora. O que nós temos agora é a ascensão de uma perspectiva mais à direita em certos lugares, o exemplo mais notável da Argentina, que rompe relações com a Venezuela em decorrência de não aceitar o resultado fraudulento das eleições de Nicolás Maduro. Agora, outros países na América Latina, mesmo que a esquerda, têm uma postura também de crítica em relação a Nicolás Maduro e a Venezuela, e ao modo como o seu processo eleitoral tem sido questionado, não por nós apenas, mas pela própria oposição, que está dentro da Venezuela e tem acusado ali todos os problemas em relação às atas que não foram liberadas, e uma série de outras irregularidades, e mesmo ainda os discursos violentos ali, ou de incitação à violência, de promessa de violência de Nicolás Maduro anteriores à eleição, e mesmo a eleição só se deu na Venezuela em decorrência de uma pressão internacional para que houvesse eleição e porque a Venezuela se comprometeu, melhor dizendo, né, com o Acordo de Barbados, inclusive com a presença do Brasil, levando adiante a ideia de que é necessário que haja, de fato, eleições na Venezuela e que elas sejam limpas. Porém, depois nós assistimos todo aquele cenário que os candidatos ali, opositores do Nicolás Maduro, não conseguiam registrar sua candidatura e tal, e vão ser acusados pelo sistema eleitoral da Venezuela e assim por diante. São os casos de Maria Corina Machado e também de sua sucessora, ali indicada por ela, a Maria Iores, enfim. Então nós temos um processo eleitoral que é conturbado e não é de agora. Porém, o processo eleitoral na Venezuela já começa conturbado desde 2013, com a morte de Hugo Chávez, e a Venezuela mergulha numa crise profunda. Porém, o que nós temos agora de diferente é a figura de Hugo Chávez, pelo menos a população venezuelana, quando você conversa com venezuelanos, eles falam um pouco isso, não é? O Hugo Chávez era uma figura mais carismática, muito mais próxima, digamos assim, e que era de um trato mais aproximador, digamos. Diferentemente de Nicolás Maduro, que é uma figura diferente, não tem o carisma, tudo bem? Essa é a palavra, o carisma atribuído ao Hugo Chávez e tal, que dá início ali ao seu regime bolivariano que existe na Venezuela hoje. Então, a diferença agora é muito grande. Primeiro que nós temos uma oposição muito mais organizada em torno de várias lideranças. Segundo, nós temos que outros países da América Latina,
como é o caso do Chile, que é governado por um governante mais à esquerda, pedem que o processo eleitoral seja respeitado. E aí o simples fato, tanto não é do governo da Argentina, bem como o governo do Chile, fazerem críticas em relação à Venezuela, a Venezuela já taxa logo todo mundo de extrema direita, de nazi e assim por diante, e rompe relações. É o caso de países como a Argentina, o Chile, que tem governos totalmente distintos, o Uruguai, que são países que questionaram e não reconheceram o processo eleitoral na Venezuela. Eu até fiz uma listinha aqui para que nós observemos. Além de termos o El Salvador, né, que era esperado que ele questionasse ali o processo eleitoral na Venezuela, enfim, porque já é um governante que faz críticas à Venezuela já há um tempo, a Argentina também. Mas aí nós temos a figura do próprio Chile, cujo governante é um governante mais à esquerda, tudo bem? Que é o Gabriel Boric. Então veja só, nós temos os países, a Argentina, o Chile, a Costa Rica, o Peru, o Panamá, a República Dominicana e o Uruguai, além de El Salvador. Vários países, então, da América Latina questionando aí o resultado eleitoral na Venezuela, além da Espanha. Então nós temos uma série de países que, pera lá, né, existe alguma coisa que precisa ser melhor comentada, melhor explicada, ocorrendo na Venezuela, além, claro, do próprio Estados Unidos. Aí vão acusar os Estados Unidos de imperialismo, não é? E assim por diante. O fato é, nós temos todos esses países, então, alinhados com o imperialismo dos Estados Unidos, é isso? Uma vez que a Venezuela realmente tem eleições limpas e claras, não é verdade. A Venezuela, infelizmente, tem um sistema eleitoral aparelhado pelo chavismo, assim como a estrutura militar, as forças armadas, os generais que ascendem na carreira em boa medida, ascendem porque são comprometidos com o governo de Nicolás Maduro. O que muda agora é que até o Brasil, de Luiz Inácio Lula da Silva, amigo íntimo de Nicolás Maduro, questiona para que haja na Venezuela uma lisura, um resultado eleitoral mais claro, mais aberto e condizente com as demandas ali dos candidatos opositores, diante de que os candidatos afirmam que as atas do processo eleitoral não foram liberadas. Este é o grande ponto. Uma espécie de pressão e isolamento internacional por parte da Bolívia. Apesar, sim, claro, da China, da Rússia terem reconhecido e parabenizado o resultado eleitoral da Venezuela. Vamos continuar acompanhando e torcer para que o desfecho dessa história não seja com mais pessoas precisando abandonar o país, ou pior, empobrecendo, ou pior ainda, sendo executados a mando de Nicolás Maduro. Mas é isso. Bons estudos e, conforme eu sempre digo, respeito a geografia. Tchau, pessoal.